galera, EJA 7, boa noite. Que beleza, hein? Olha, hoje nós temos assim a honra, né, de, de um convidado muito especial. Ele está para a literatura do modernismo, assim como Machado de Assis está para o século XIX, né, para a grande literatura do realismo. E aí nós temos hoje aqui Guimarães Rosa, genial, né? Um escritor o maior da ficção do modernismo. Então é com muito prazer, neste 9 de setembro, né, apresentar para vocês esse grande escritor. Né? O nosso roteiro ele está aqui, literatura brasileira do modernismo, a geração de 45, hein? Então é bom só para a gente fixar o período da cronologia, né? Geração de 45, nós estamos avançando, hein? Olha, 2 meses, em 2 meses, menos de 2 meses, nós estamos de cara com o Enem. EJA 7, e hoje nós vamos apresentar para vocês a ficção regionalista de Guimarães Rosa. Genial. Né? Então, nós vamos conhecer a que ponto, né, a ficção regionalista atingiu, né? Porque o regionalismo ele evolui do romantismo, né? Aí vem vindo, vira o século, avança, chega na ficção regionalista de 30 e avança mais aí uns 15, 20 anos e vamos encontrar João Guimarães Rosa, a ficção regionalista dele, né? Numa linguagem revolucionária, olha aí, né? Mas por que essa linguagem revolucionária? É isso que nós vamos mostrar para vocês. A diferença do regionalismo dele para o regionalismo que vem do romantismo. Olha, é um momento sublime da literatura brasileira. Genial, o escritor. Eu convido o EJA 7, a turma aí, a compreender um grande momento da literatura brasileira, um grande escritor, né? Da geração de 45. A ficção. Beleza, ótimo. Pois vamos lá, hein? Olha aí o nosso quadro aqui, gente. É a geração de 1945 até os dias atuais, olha aí. Puxa, um tempão, né? É o momento mais longo do modernismo, desses 100 anos. Né? Lembre-se que a Semana de Arte Moderna foi em 1922. Nós estamos em 2022. 100 anos de modernismo. Na ficção, o Guimarães Rosa, que está bem aqui, é o nome mais importante. E das mulheres, qual é o nome mais importante? Clarice Lispector. E vem mais mulheres aí, hein? Temos Lígia Fagundes Telles, né? Faleceu recente. E aí temos, Dalton Trevisan, o nome maior do conto contemporâneo. E aí temos o Chico Buarque, ganhando prêmios aí com a ficção dele, né? E temos ainda João Ubaldo Ribeiro, né? Olha aí, sobraram 2. E quem são esses 2? Agora, meus alunos aí, EJA 7, né, do Piauí, 2 nomes piauienses de altíssimo nível. Aqui, Assis Brasil, falecido recentemente, né? Ficcionista, regionalista, da tetralogia piauiense, grande, né? 4 obras maravilhosas, né, sobre o Piauí.
é o Piauí por dentro e por fora, nas páginas críticas da tetralogia de Assis Brasil. Ué, e o outro? Ah, é um ficcionista muito refinado. É o Orlando Geraldo Rego de Carvalho. É o O.G. Rego de Carvalho. Tá aí. Um ficcionista renovador, né? Irrequieto, urbano, né? De Oeiras e Teresina. Bonito, pois está aí. Essa geração maravilhosa, e nós vamos avançar nas aulas subsequentes. E o nosso convidado de hoje, de honra, é essa belíssima criatura aqui, João Guimarães Rosa. Essa terceira geração é também conhecida por pós-modernismo, ou ainda o neomodernismo. Neo, uma nova visão, né? Um novo olhar, né? Dentro do modernismo. Valeu, que bom, não é? Legal demais aqui. É a ficção, a prosa, hein? Ó. E depois tem o bloco da poesia, hein? E aqui é a prosa, a ficção. Nomes, grandes nomes em destaque aqui. E vamos conhecer os que estão aqui e outros também, ok? Mas então, vamos que vamos. Bom, vamos aqui dar uma olhadinha no contexto histórico, social, econômico, político, social, né? Olha, do fim da Segunda Guerra Mundial, fim da era Vargas, e avança até os dias atuais, até a pandemia da Covid-19. Olha, que coisa, não é? Você imagina daqui a 20, 30 anos os professores de literatura lembrando essa Covid-19, né? Está aqui, super atualizado a nossa situação de contexto histórico, né? Guerra Fria, que é uma ironia, porque a guerra é quente, entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que depois é a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. É um conflito que afeta economicamente o planeta. O governo de Juscelino Kubitschek, dos 50 anos em 5. E a explosão, né? A urbanização, migração, sindicalismo. Tivemos o regime militar, depois a abertura política. Tivemos a nossa eleição, né? Depois do regime militar. E estamos já pertinho de outra eleição, né? O consumismo explodiu com o shopping, a febre do shopping nesses últimos 30 anos, né? Mas tem a questão da responsabilidade social. Uma nova república foi anunciada e foi escrita a Constituição de 1988. Comemoramos agora, faz pouco tempo, né? O efeméride dessa Constituição. As eleições presidenciais, depois do regime militar, né? Os mirabolantes planos econômicos que vivemos, do governo Sarney até o plano cruzado, plano real, muita desigualdade social, mas no meio disso tudo tem um grave problema, né? Tivemos a corrupção, questão do mensalão, petrolão e a pandemia. Olha aí. Então, os escritores, durante esse tempo todo, né, vão produzindo, vão passando esponja, né? O artista vai passando a esponja dele, né? E mostrando, revelando na arte. Valeu? Que bom, hein?
E aqui nós temos características dessa literatura, a partir de 45. Por exemplo, a ficção e a poesia se cruzam, ou seja, relativizam-se os limites da prosa e da poesia. Você está lendo prosa e, de repente, sente que está lendo poesia. Está lendo poesia, de repente, está lendo prosa. Então, quebraram-se essas barreiras. Muita pesquisa, muita invenção, né? Muita renovação do código linguístico. Aqui está o desafio do leitor, EJA 7. É o desafio de ler uma linguagem renovada, revolucionária. Né? O choque é pesado, né? É estranho, mas surpreendente, prazeroso e atraente. Valeu, não é? É mistura de tradição e modernidade. E o regionalismo do Guimarães Rosa? Olha, evoluiu. Saiu do regionalismo pitoresco do romantismo, evoluiu para o social, para o psicológico, e chegou ao regionalismo universal, misturando, né, a consciência política e crítica, existencialista, mítica, metafísica, incluindo um elemento, né, estranho, que são aqueles momentos de narração do que se chama realismo fantástico, o absurdo. É isso aqui. E no campo urbano, olha, Clarice, por exemplo, Clarice Lispector, é um meta-romance. Você tem dois campos aqui, o regional e o urbano. No campo urbano, o grande nome é Clarice Lispector. E aí virão outros nomes, né? Ela questionando o modo de narrar pelo fluxo de consciência. O que vem, escreve. Uma narrativa intimista, introspectiva, questionando a condição humana, a crise, né, do ser para consigo mesmo. E uma supervalorização de dois gêneros textuais curiosos, né? A crônica e o conto. Olha aí, interessante, não é? As crônicas do Machado de Assis, lá do final do século XIX, essa crônica foi evoluindo, evoluindo, chega dentro do modernismo, lá no pico máximo. E o conto, do mesmo jeito, foi se modernizando, modernizando, até atingir o que a gente chama de microconto. Dalton Trevisan, aquele que eu mostrei para vocês. Pois aqui a gente tem um painel, né, de características gerais do modernismo na ficção. E vamos buscar o nosso convidado, né? Ele é o maior nome do regionalismo da literatura brasileira em 500 anos. Maravilha, né? É o grande escritor. O grande escritor brasileiro do século XX e XXI. 100 anos de modernismo. Nenhum escritor esteve em tão alto grau, né, quanto Guimarães Rosa. Genial. Então vamos puxar o nosso convidado, né? Chamar aqui o nosso convidado. Chegou, né? Olha aí o pescoço taurino, míope, uma bela pessoa, né? Gravatinha, segure aí, hein? Muito elegante, muito culto, né? E tem um detalhe. Gente, ele foi um médico, trabalhou como médico.
Formou-se junto com Juscelino Kubitschek, foi presidente brasileiro dos 50 anos em 5, né? E ele trabalhou como médico também, mas como ele aprendeu muitos idiomas, pois olha, ele foi parar no Itamaraty, ele foi nosso embaixador na Alemanha. Que coisa, não é? Ajudou a salvar muita gente, muitos judeus ele. Tem uma história brilhante, belíssima. Né? João Guimarães Rosa. Ele é mineiro, evidentemente, de Cordisburgo. Burgo, né? É vila. Cordes é coração. Interessante, né? E ele foi um médico de coração, um cardiologista. Olha que coisa curiosa, não é? O maior criador em prosa da literatura brasileira, né? Do século XX. Eu vou botar logo do século XXI também, lógico, né? Um dos maiores escritores do Ocidente. Bom, 3 palavras para ele aqui, ó. Poliglota, médico e diplomata. Lindo, né? Aí, ele falava muitos idiomas, um poliglota. Foi um médico, né? E foi nosso diplomata na Alemanha, né? Quando da Segunda Guerra Mundial, né? Que ótimo. Mas o que é que chama mais atenção na literatura do Guimarães Rosa? É a linguagem. Essa linguagem, galera, eu vou te contar. Está aqui, ó. É o que chama mais atenção. Ele revolucionou a maneira de escrever. Ele criava muitas palavras novas. Palavras assim que já estavam fora de uso, ele voltava para o uso. Né? São os arcaísmos. E centenas de hibridismos. Mas o que é isso? Palavras novas, feitas de radicais de idiomas diferentes. Interessante, não é? Muitos estrangeirismos, ele usou muito. Regionalismo nem se fala, não é? Olha aí. Captou a oralidade, a maneira de falar do sertanejo, do vaqueiro, do tropeiro, do homem do sertão. Né? A maneira dele falar, a oralidade. Né? Aqui, ó, os regionalismos. Ele incorporou um elemento novo no regionalismo dele, né? O elemento mítico, a força poética. E o foco é o sertão mineiro. E temperou com o chamado realismo fantástico. Bom, e então? Ele aproximou o sagrado do profano, o bem e o mal. Deu uma força extraordinária à maneira de falar. É a originalidade da obra dele. Então, ele criou o que a gente chama de regionalismo universal, metafísico. Questiona a existência. É o que mais, é o que é de mais mágico e mítico. Estranho, né? O mundo espiritual, metafísico. Ele criou um personagem que questiona isso. É isso que vamos apresentar para vocês, porque ele escreveu muitos livros, mas só escreveu um romance. É magnífico esse romance. É de todas as obras dele do Enem, que ele é um dos campeões do Enem, né? O romance dele está lá, sempre. Né? Por conta da beleza da linguagem, né?
a sua renovação extraordinária, né? Que ótimo, viu? Pois que bom, tá aí. Este slide, ele traz extraordinariamente essas características da personalidade e da obra dele, né? Suas origens. Aquele menino lá de Cordisburgo, o gênio da literatura brasileira do modernismo, né? Aí, João Guimarães Rosa. Perfeito, olha aí, ele aí, nasceu em 1908, e aí foi a óbito em 1967. Por ironia, um ataque cardíaco o matou. Né? Ele ingressou na Academia Brasileira de Letras e 3 dias depois faleceu. Né? Incrível, né? Essas coisas aí que ninguém entende. Né? Está aí o João Guimarães Rosa, uma rosa, né? Em meio à literatura brasileira, em todos os tempos. Simbora, galera, olha aí, né? Olha o João, né? Aqui a foto dele, belo, gigante, ele era imenso, né? Forte, alto, elegante, né? E ele, na obra dele, olha a metáfora. O sertão é o mundo. Que beleza, né? Ele quer dizer o seguinte, o sertão que ele vai falar não é esse sertão localizado, não. É um sertão universal, amplo. O sertão está em toda parte. E aqui o óculos dele, que eu botei bem aqui, interessante, né? É um novo olhar, né, sobre a condição humana, né? Tomando como foco o sertão. Bonito! E aí, olha quem está bem aqui, quem fez um poema longo, belíssimo para ele, ó. Quando o falecimento dele. Carlos Drummond de Andrade, o CDA. O poema é imenso, lindíssimo. Eu trouxe só uma entradinha do poema, né? João era fabulista, fabuloso, fábula, sertão místico, disparando no exílio da linguagem. Você tem o sertão místico, o exílio da linguagem, incomum a linguagem dele. Né? É uma linguagem incomum. Por isso que o Guimarães, o Drummond diz exílio. E na literatura brasileira, ele fica nesse campo do exílio, porque ninguém se compara com ele. A genialidade revolucionária da linguagem. Você vai ver agora, hein? Aqui! Olha o que fizeram com ele aqui, ó. Olha que arte, não é? O designer Marcílio Godoy, né? Fez uma arte muito curiosa, né? As aspas, questão do exílio, né? Um autor isolado, né? O óculos, né? A gravatinha, essa gravatinha, é interessante. A caneta e os colchetes isolando o autor. Tá aí o Guimarães Rosa, né? Baseado na foto, eu vou voltar bem aqui, ó. Baseado nesta fotografia, olha o que ele fez. Aí, Eja 7, arte é demais, né? Ele estreou em 46 com essa obra, Sagarana. Sagarana é um hibridismo. E o que é o hibridismo? É uma palavra nova, é a junção de dois radicais, de idiomas diferentes. Rana Tupi-Guarani.
Saga. Ih, você não tem ideia. É da língua norueguesa. E ele conhecia. E o romance? Ele é autor do genial Grande Sertão Veredas, de 56. E então? No 2006, 2016, olha aí, 2026, as efemérides do romance, né? Genial. É um romance de tensão transfigurada, olha aí, ó. E o que é esse negócio de tensão transfigurada? É que o herói, no caso é o Reobaldo, o grande protagonista, né? Ele transcende a realidade pelo fenômeno da metafísica, né? Pela especulação espiritual. Olha aí, né? É a transmutação. Ele questiona sobre a existência de Deus, né? E do diabo. E aí o tormento dele é extraordinário, né? Um trechinho para arrepiar. Olha a linguagem. Olha o travessão bem aqui, ó. Ele, Reobaldo, que é o personagem, pergunta, tem um interlocutor que está na frente dele, o interlocutor. Só que o interlocutor não fala nada. Só ouve. Só dá a atenção para o personagem Reobaldo. Né? Não nada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei Miriam árvore no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, por causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser civil, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar, mesmo que por defeito, como nasceu arrebitado de beiços, esse figurara rindo feito pessoa. Não sei como é que a nossa colega intérprete de Libras está levando essa linguagem para vocês. Eija 7, ela está se esforçando muito. Porque é o Guimarães Rosa, ele é ilha, ele é isolado na literatura brasileira. Por exemplo, nonada. O que vinha a ser esse nonada? Foi inventado um dicionário para poder a gente entender isso. E aqui no nonada não é nada disso não. Beleza, nossa intérprete deu show aí, hein? Eu também manjo um pouquinho. Ela deu um show. Que bom. Só esse termo aqui que ele criou, nonada, mais ou menos é assim. Não é nada disso, não. Aí. O Reobaldo está velhinho, mora numa fazenda na margem do Rio São Francisco. Chega essa pessoa na casa dele, ele vai contar para ele o romance todo. É um monólogo gigante. Né? Tem mais. Explico ao senhor. O diabo vive dentro do homem. Os crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum. É o que digo. O senhor aprova? Me declare tudo franco. Mas não diga, o senhor
acisado e instruído, que acredita na pessoa dele? Não. Lhe agradeço. Sua opinião compõe a minha valia. Ouvido meu retorcia a voz dele, que mesmo no fim de tanta exaltação, meu amor inchou de empapar todas as folhagens. E eu ambicionando de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus braços, beijar as muitas demais vezes, sempre. Bom, Riobaldo está narrando para esse interlocutor que ele se apaixonou quando era jagunço, jovem, de 20, 25 anos. E ele, então, achou muito estranha aquela paixão por outro jagunço. Quem é esse jagunço? Esse jagunço estranho era uma moça muito bonita que jurou vingança. Mas para isso ela precisava se vestir de jagunço. Então ela se vestiu e cortou o cabelo de tal maneira que parecia um homem. E ele se apaixonou por ela. Ou seja, por ele. Ou melhor dizendo, por ela. Ela que não é ele, e ele que não é ela. Só no final do romance, numa grande briga que tem, é que morre de Adorim quando vão preparar o corpo para enterrar, é uma moça. Ele cai em desespero. Muito bonito. Estamos aqui, hein? Eu tenho a edição, né, comemorativa, né, para colecionadores. Né? Capa dura, lindíssima. E passando na livraria anteontem, chegou uma nova edição de Grande Sertão Veredas. De primeiro eu fazia e mexia. E pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando difícil de difícil. Peixe vivo no muquém. Quem morre no áspero não fantasia. Ou seja, quem tem que enfrentar a realidade não fica fantasiando. Mas agora, feita a folga que me vem, sem pequenos dessossegos, estou de range-redes. Estou velho, deitado nesta rede, e me inventei neste gosto. Especular ideias. O diabo existe. E não existe. Dou o dito, abrenuncio. Essas melancolias. O senhor vê, existe a cachoeira, e pois. Mas cachoeira é barranco de chão. E água caindo por ele, retombando. O senhor consome essa água? Ou desfaz o barranco sobre a cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. É uma frase impressionante. Viver é negócio muito perigoso. Os riscos da gente viver. Que beleza. João Guimarães Rosa, Eija 7. E vamos em frente, hein? Que beleza. Aqui é um conto muito famoso, que está sempre pelo Enem e concursos em geral. Né? A terceira margem do rio. Mas, professor, e um rio tem 3 margens? Bom, metaforicamente, sim. Qual será essa terceira margem do rio? Vamos dar uma olhadinha? Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras. Não pegou matula e trouxa. Olha aí, expressões regionais, né? Não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramo.
Você vai, ou você fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também, por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez e de jeito. O rumo daquilo me animava. Cheguei aqui um propósito, perguntei, pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? O pai ficou louco. Entrou numa canoa, foi lá para metade do rio e ficou lá até a morte. É a terceira margem do rio, a canoa que ficou no meio do rio. Avançando, galera, EJA 7, que beleza, não é? Olha que atividade aqui. O leitor é exigido aqui, hein? Você ter cuidado com as sutilezas, né? Da maneira dele narrar. É uma narrativa rica, inovadora, humana, universal. O segredo é a linguagem revolucionária. A originalidade está na linguagem, que é exatamente a alternativa B. Qual é a originalidade da obra do Guimarães Rosa? Você leu e ouviu também. É a oralidade, né? A maneira de falar do sertanejo. Né? No caso aí é o Riobaldo, personagem do romance Grande Sertão Veredas. Né? Olha que beleza, né? Tem mais, uma questão típica do Enem. Você tem um texto, aí vem a questão, uma questão robusta, não é? E proporcional, uma linha e parte de outra, em 5 alternativas. Olha a proporcionalidade da questão. É o jeitinho, é o perfil das questões Enem. Né? É sobre o regionalismo dele, que é feito numa linguagem revolucionária, em que ele trabalhou o aspecto poético da linguagem, e no regionalismo ele dá uma dimensão metafísica, espiritualista. É a letra A. Aí, o regionalismo dele é diferente. Traz uma linguagem poética, né? O metafísico. Então, o regionalismo dele adquire a dimensão universal. EJA 7. E tem mais. Olha aí. Mais uma do Guimarães Rosa aí. E o que ele fez com essa linguagem, minha gente? Você vê, no caso nosso, de abordar esse regionalismo diferente na linguagem, imagine para interpretar isso em Libras, né? A dificuldade, porque é uma linguagem oral, né? É espontânea, regional, revolucionária, hein? Porque ele usa muitos recursos linguísticos. Entre eles, olha a letra B, a recriação da fala regional no vocabulário, na sintaxe, na melodia da frase. Beleza! Muito bom. Estamos nos aproximando, né? E vocês sentiram o gostinho, o prazer, né? Se tem dificuldade, assista a aula novamente, né? Pegue os textos do Guimarães Rosa, não é fácil, mas é muito atraente, né? Existe aí uma sedução linguística no escritor. Belíssimo. E tem outra, hein? Oba! Outra questão maravilhosa aqui, né? Olha, repeti a questão para vocês, chamando a atenção em que o estilo dele, né?
ele faz uma transfiguração literária, né, da fala do sertanejo. E aí ele vai incorporando muita coisa, né, muitos aspectos, né. Então, uma linguagem poética, porque ele vai trabalhando a natureza, né, especulando além do físico, né. Ele busca uma dimensão universal do regionalismo dele. A questão foi repetida para você ter essa oportunidade de ver o regionalismo diferente daquele do romantismo e aqui daquele da virada do século, do sertão do Euclides da Cunha e do regionalismo de 30 de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jajamar Lins do Rego. Olha aí. Então, dê uma olhadinha nisso aí, né? Tá bom? Olha, Eija 7. Que legal. Até o nosso próximo encontro. Valeu!